Deus. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Como a Irmandade bem sabe, já desde o último domingo, acho que desde o sábado, né, Mara? Sábado já foi nesse modelo novo.
por ocasião da fase vermelha, nós não vamos cantar os hinos, nós vamos fazer um culto bem suprimido, bem reduzido, aliás. Então, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. A irmã Mara está trazendo os pedidos. Se der um pouquinho mais de som para mim aqui, amigo. E nós vamos apresentar a Deus os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que estão rogando as nossas orações. A Irmandade aí da live tem que ficar bem espertinha, porque o culto vai ser bem rapidinho. Vai avisando o povo que no momento que nós voltarmos da oração já é o momento da palavra. É bem rápido, para não segurar a Irmandade muito tempo aqui na igreja. Entretanto, estava falando agora aqui para o irmão Francisco, com tudo isso nós louvamos a Deus, que pelo menos nós ainda estamos podendo vir na casa do Senhor, né? Cultuar, adorar a Deus. Nós temos certeza que, por difíceis que as coisas estejam, elas continuam no controle total nas mãos do nosso Deus. O Senhor continua sendo Deus, continua soberano, continua reinando sobre todas as coisas. Para nós é difícil, para nós pode ser impossível, mas para o Senhor não. O nosso Deus pode todas as coisas. Então vamos orar nessa fé, orar nessa comunhão e vamos pedir também que Deus mande para nós do céu a sua santa palavra. Ajoelhados, oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Altíssimo Deus, nosso Pai celestial, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, ajoelhados, para Te agradecer pelo bem, pela misericórdia que Tu tem tido para com as nossas almas. Não havendo de nós merecimento, nem condição alguma, mas coube a nós essa grande sorte quando fomos chamados pelo Teu decreto de salvação. A nossa alma entendeu a necessidade de estar na presença de Deus, e os nossos corações se dilataram para as coisas do céu, e nós temos sido, Senhor, vestidos e revestidos das armaduras celestiais. Cremos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Queira nessa tarde tomar nas tuas mãos a nossa irmandade, que vieram, Senhor, presencialmente, os que estão acompanhando o Santo Culto pela live, onde estiver o teu povo, onde estiver a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, esteja também a tua presença junto deles. Cada momento, a cada notícia, a cada conversa que temos, é uma notícia pior que a outra, é gente jovem, é gente velha, é gente que não tinha doença nenhuma, é gente que já estava doente. Senhor, quanto choro, quanta tristeza, Senhor, quanto medo, quanta angústia. No nome do Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue precioso, Senhor. Ajuda-nos a estar diante da tua presença em oração, clamando em todo tempo, buscando em todo tempo a tua santa e gloriosa presença. Toma nas tuas mãos os pedidos de oração da nossa irmandade. Cada um que pediu é porque confia em Ti, está esperando, Senhor, a resposta da Tua parte. No nome do Senhor Jesus, visita os nossos corações com a Tua presença, atende a voz das nossas orações, Senhor, pois só Tu tens palavras de vida eterna. Manda do céu a Tua palavra e fala, Senhor, com as nossas almas. É o nosso alento, é a nossa esperança. Glória ao nome do Senhor, poder ouvir a Tua palavra, poder sentir a Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Enche essa casa da Tua glória, Senhor, enche o Teu povo da Tua presença também. Nós cremos por fé que o Senhor há de fazer uma grande obra no meio do Seu povo. Sendo assim, ó Deus, guia esse culto que, ainda que reduzido, é para a memória do Teu nome, é para louvor da Tua majestade divinal. Todas essas bênçãos nós Te pedimos e damos gratidão a Deus por elas, no nome do Senhor Jesus, que vive para toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.
Amados irmãos e irmãs, então, foi disponibilizado no nosso grupo e também nas listas de transmissão um link que vocês vão usar na plataforma do Forms. Toda a Irmandade vai entrar lá, você vai receber no seu celular um link onde você vai poder marcar presença, colocar na lista de presença o seu nome para o próximo culto, que é domingo às 10 da manhã. Como domingo é Santa Ceia, a próxima terça-feira também é Santa Ceia, então como nós faremos? Nós vamos fazer o culto às 10 e o culto às 16 horas, não às 18h30 como era, às 16. Por quê? Às 8 da noite tem toque de recolher. Às 8 da noite temos que estar todos em casa. Então, o culto vai ser às 10 e às 16. O limite máximo para cada culto desse é de 50 pessoas. Se encheu das 10, encheu das 16, nós vamos fazer mais um presencial às 14. E assim, quantos forem necessários para que toda a Irmandade possa tomar Santa Ceia. Então, vocês receberam um link, já dá lá seu nome com sobrenome, de mais alguém que vem com você, já deixa avisado, porque a gente só vai conseguir entrar no culto nesse final de semana, como já foi domingo passado, os que estão na lista de presença. Não tem jeito. Por chato que pareça, é uma regulamentação. Nós não podemos exceder o total do máximo de 30%, né? 30% que é da capacidade total da igreja. Isso para oferecer segurança à Irmandade, para que a Irmandade possa congregar mais tranquila e que nós também, enfim, tenhamos o máximo de oportunidade possível de estar na igreja. Há uma manifestação, há um movimento aí do Ministério Público pensando em derrubar essa autorização para as igrejas como serviço essencial. Enquanto nós estivermos liberados, nós faremos o culto. Se acontecer alguma coisa que mude esse cenário, nós vamos comunicando a Irmandade. Enfim, em tempos de pandemia, irmão, qualquer coisinha que Deus prepara, a gente dá muita graças a Deus. Mas quero deixar aqui para a Irmandade essa mensagem e dizer a todos nós, você que está na internet, a Irmandade está aqui presencialmente, vamos ficar firme no Senhor Jesus. Vamos continuar crendo na palavra de Deus, confiando no Senhor, que esse mal vai passar em nome de Jesus Cristo. Vai passar. Muitos irmãos perguntaram, irmão, por que nós não estamos cantando? Não podia cantar sem os músicos? Podíamos cantar sem os músicos, não poderíamos fazer assim. Porém, na recomendação que eles fizeram para nós, eles pediram que, se possível, não tivesse coro na igreja, não tivesse canto, para que houvesse o mínimo possível de disseminação de saliva e que oferecesse o menos risco possível da nossa Irmandade ser, enfim, contaminada pelo vírus. Então, nós podíamos ter, até a orquestra podíamos ter. Só que já abriram mão, já nos liberaram alguma coisa. Nós vamos abusar, irmãos, da boa vontade deles? Não podemos, né? Então, nós achamos por bem de tirar a orquestra, de tirar os cânticos também, fazer um culto mais abreviado, até para poder manter a Irmandade mais segura. Bom, vocês que estão assistindo a live aí, e a Irmandade está aqui, está vendo esse acrílico, isso é um plástico, que nós colocamos provisoriamente, eu comprei na Calunga, colocamos na igreja do Carrão, estou colocando nas outras igrejas, porque, a não ser que eu atendesse o culto de máscara, assim. Mas fica muito ruim para vocês me ouvir. E é ruim você falar com uma pessoa que você não vê o rosto, né? É esquisito. Não que seja bonito de ver, mas a gente sabe o que é pior, se é com máscara ou sem máscara. Prefere? Então tá bom, já salvou uma aqui. Bom, hoje de manhã veio uma empresa que vai fazer a instalação de uma vidraça aqui, no formato da tribuna alta, assim, que aí, pelo menos a gente gospe no vidro, não gospe em vocês. Tinha um pregador famoso lá em Cabril, um tal de Rogerinho Babão, que se fosse hoje ele ia estar sentado já, porque com essa Covid, como é que ele ia cuspir no povo, né? Então, conheceu ele, né, Rogerinho Babão? Eu conheci ele. Então, vamos instalar isso aqui para a segurança da Irmandade e já fica por vida também, porque segurança nunca é demais. Bom, com isso, vamos continuar o Santo Culto, são esses avisos. Na segunda-feira próxima, nós teríamos um ensaio musical, ele foi adiado para outra segunda, dia 22, se não estivermos ainda na fase vermelha. Se estivermos, vai ser prorrogado de novo, o quanto for necessário, para que a gente não, enfim, ofereça o mínimo de risco possível para a Irmandade, não coloquemos nenhum dos irmãos e das irmãs em risco. Continuem se cuidando, higienizando as mãos, enfim, todo cuidado o tempo inteiro,
não tá brincadeira. Toda hora, todo momento, a gente recebe notícia de gente jovem. Antes falavam-se dos idosos, mas agora gente jovem também está morrendo. Gente jovem sadia, gente que não tem doença nenhuma. A gente não sabe como esse vírus mutou, de que maneira ele está, enfim, se disseminando. Então é necessário que nós nos cuidemos. O tempo inteiro aqui na igreja nós temos tudo à disposição da Irmandade, álcool gel, máscara, e o que mais vocês precisarem, nós temos aqui à disposição para a nossa Irmandade. Bem explicado, amigo? Irmão Francisco, bem explicado? Oi? Irmão Francisco está lembrando aqui, crianças também. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Minha irmã, graças a Deus, está saindo agora da quarentena. Minha irmã e meu cunhado pegaram o Covid. Certamente ele quem trouxe, porque ele que estava saindo para trabalhar. Então, você imagina, pega a linha vermelha do metrô, que anda 1 milhão de passageiros por dia, não tem jeito. Bom, graças ao bom Deus, o mais perto dos sintomas graves que eles tiveram foi uma dorzinha de cabeça. Olha como Deus é bom. Ficaram um pouquinho dispostos, mas já estava em casa. As crianças estão com Covid e não tiveram um espirro. E esse é o perigo. Eu não tenho nada. Aí tem a vozinha de 80 anos lá, que agora eles ficaram isolados na casa, lá na parte de baixo, eles na parte de cima, mas a criança não tem nada, vai lá dar um beijo na avó. Pronto. Então, irmãos, cuidado, bastante cuidado, para que a Irmandade possa estar sempre em segurança. Há uma empresa, parece-me aqui no Alphaville, que faz aqueles testes de dedo, que eles também são eficazes para um certo grau da Covid. Nós vamos pôr todos os nossos obreiros para fazer, sabe, irmão Francisco? Os que estiverem na escala, fazer todo o culto. É um gasto, mas é segurança para a Irmandade. Nós não podemos pôr vocês em risco, Amir. Nós vamos providenciar isso para a Irmandade. Então, vamos se cuidar. E eu queria fazer um pacto com a Irmandade que está aqui e com você que está assistindo aí pela live. Vamos ver se nós conseguimos ficar vivo, turma? Vamos ver se nós ficamos vivos mais um pouquinho, porque, a não ser que o Senhor vai voltar de agora para daqui a pouco. Mas como não está aparecendo nada? Eu não ouvi som de trombeta ainda. Então, parece que de hoje para amanhã não deve vir, não. Parece. Mas se vier, que ele nos ache preparados, não é? Mas, enquanto isso, vamos ficar aqui com vida, porque eu digo para os irmãos que é lícito pedir vida. O crente não pode dizer, já posso morrer. Não presta dizer isso. Primeiro que se você falar isso, você está em depressão, você precisa de tratamento. E a palavra diz o seguinte, na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro, quem te louvará? Então, é só quem está vivo que pode dar glória a Deus, irmão. É só quem está vivo pode criar os filhos, só quem está vivo pode ir na praia, pode festejar com a família, enfim, pode ver os filhos crescerem, ver os netinhos, como algumas irmãs e irmãos. Então vamos tratar de ficar vivo, para que com isso também a gente possa continuar louvando ao Senhor e falando do seu grande amor aqui na terra. Vamos aguardar a palavra, Deus seja louvado. Amém. Santo Deus. É melhor, né? Esse negócio de morrer de Covid aí, tô fora. Vamos ler, irmãos e irmãs, a palavra de Deus no livro dos Provérbios de Salomão, no capítulo 30. Provérbios, capítulo 30. Pediria a todos que fiquem em pé, por favor, para ouvirmos a leitura. Depois os irmãos e as irmãs poderão se sentar. Lembrando a Irmandade que aí na descrição do nosso vídeo, para você que está aí online, estão os dados bancários e também a nossa chave do Pix, para você que quer ofertar na obra de Deus, ajudar nas coletas, para a Irmandade que tem feito propósito com o tio Rafa para a compra do freezer lá para a clínica de recuperação. Agora, no começo desse culto aqui, Deus preparou o valor que faltava, já temos 100% do dinheiro para comprar o freezer. Glória a Deus que vai para essa clínica de recuperação. Então, a Irmandade pode continuar ofertando, a chave do Pix é alphaville, com PH e 2 Ls, @ccacristã.org.br.
Provérbios capítulo 30. Temos, Amirzão? Vamos lá? Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse esse varão a Itiel e a Ucal: na verdade que sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é seu nome? E qual o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te pedi, mas não me negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem pobreza nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Para que, porventura de farto, não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá e dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e a 4ª nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Os olhos que zombam do pai, ou que desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia o comerão. Há 3 coisas que se maravilham, e a 4ª não conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa sua boca e diz: não cometi maldade. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a 4ª não se pode suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando anda farto de pão. Pela mulher aborrecida, quando se casa, e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem provida de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia, no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo, fazem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo, todos saem e em bando se repartem. A aranha que se apanha com as mãos e está no passo dos reis. Há 3 que têm um bom andar, e o 4 passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. O bode também, e o rei, a quem se não pode resistir. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Amigos, se você puder dar um pouquinho mais de som aqui para mim, para eles está ruim para ouvir. Como é que pode, né, irmãos? Ele começa dizendo: na verdade, eu sou mais bruto do que ninguém, e não tenho entendimento do homem. E escreveu essas coisas, irmão, do rei Agur. Imagina se ele fosse sábio, não, irmão? Mas é isso mesmo. A força se traveste de fraqueza. A força se esconde na fraqueza. Você olha, parece aos teus olhos que é fraquinho, que é pequenininho, que é, enfim, impotente, mas ali dentro, no segredo da humildade, está escondida a maior força que um homem e uma mulher pode ter.
Não para que os outros te olhem e digam, poxa vida, como você é sábio, como você é entendido, como você é sabido das coisas. Não. Não, irmão. O próprio Filho de Deus não usurpou para si ser Deus. Sendo Filho de Deus e sendo Deus, se fez servo. Se colocou em lugar de servo, não usurpando para si ser Deus. Irmã Pati, vem para frente, irmã. Senta aqui num desses banquinhos pequenininhos, só para dar um distanciamento. É que eu quero ficar mais perto, eu sei que eu estou com saudade, eu sei do Cosmo. Obrigado, irmã. Então, quando a gente descobre essa bem-aventurança, de que ainda que os outros digam, que os outros achem, que os outros falem, mas que você tem em si essa consciência, Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Há um ditado que eu coloquei no meu Skype, deve ter uns 12, 13 anos, que eu nunca mais consegui tirar, que eu não achei outro melhor. A consciência vale por 1000 testemunhas. Não achei um melhor que esse. A minha consciência é a minha acusadora ou aquela que vai me absolver? Eu sei quando estou certo, sei quando estou errado. Eu posso mentir para os outros, dizendo que estou certo e estando errado. Mas eu sei que eu estou mentindo, eu sei que eu estou errado. Irmãos, irmãs, Deus quer trazer essa tarde para nós uma temperança, um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio nos nossos relacionamentos. Imaginemos os casais que estavam com problemas de relacionamento, que estão tendo que conviver junto 24 horas por dia. Você acha que a pandemia está matando só o físico das pessoas? Ela está matando as famílias, ela está matando os sonhos, ela está matando famílias. Mas o Senhor está enviando a sua palavra para que essa desgraça não entre na sua casa. Glória ao nome do Senhor. Como disse aqui Agura, eu não quero ser rico para não ser soberbo, e nem miserável para não ter que mendigar o pão. Senhor, sustenta-me com o pão cotidiano. Se eu for rico, poderei me esquecer do Senhor. Se eu for miserável, também me esquecerei do beneplácito, do benefício de Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus, irmãos amados, está enviando a sua palavra essa tarde para dizer à sua igreja: a minha mão não sairá de sobre a tua cabeça. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado você que escondeu a sua força na sua fraqueza. Nós tínhamos um diácono em Caraguá, irmão, com nós. Eu era criança, eu já estou careca, faz muitos anos. Mondário, ele parece que ele tinha um barulhinho de trem na cabeça, sabe? Apresentaram Mondário para diácono, no domingo, na CCB isso aí. Na segunda-feira ele ficou tão contente que ele era diácono, mas ele não tinha dinheiro para atender o pobre. Ele foi no mercado que tinha lá, de um homem chamado Paolo, chamava Mercado Paolo, com um carrinho de mão, comprou 2 sacos de pão velho. Sabe aqueles pão que você dá para galinha com ração? Para porco? Comprou 2 sacos de pão velho e saiu na maior alegria com a sacolinha distribuindo pão para a Irmandade. Ô irmão, Deus preparou para você, Deus preparou para você. E houve um alvoroço entre a Irmandade. E aí o irmão ancião, que Deus já recolheu, o irmão Macedo, falou: deixa ele, porque você não sabe o que tem no coração dele. Às vezes o pão eles jogam no lixo, mas um paz de Deus que sai da boca dele manda o diabo embora de uma casa. Irmão, a força se esconde na fraqueza. Deixa os outros achar que você é bobo, que você é pequenininho, que você não sabe nada. Olha o que esse homem falou: eu sou o mais bruto dos homens e não tenho entendimento nenhum. E escreve uma preciosidade dessa, irmão. É claro que ele estava sendo humilde diante de Deus. Olha isso aqui, irmão. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Glória, glória ao nome do Senhor.
Olha o que ele escreveu aqui: os coelhos são um povo débil, um povo falho de entendimento, um povo bobo. Contudo, eles fazem a sua casa na rocha. Será que ele é bobo mesmo? Será que ele é débil mesmo? Ele faz a casa na rocha. A formiga é um povo frágil. Quem não consegue matar uma formiga, irmão? Mas ela junta a comidinha dela no verão para ter o que comer no inverno. A aranha é um povo pequeno, um povo vulnerável que se apanha com a mão, mas ela faz a casa dela no pátio da casa do rei. Glória ao nome do Senhor. Às vezes, irmão, a pessoa tem a força de um elefante, mas não tem a inteligência de uma formiga. Receba a sabedoria essa tarde no nome do Senhor Jesus, irmão. Quem nunca viu a cartilha Caminho Suave? Só os mais velhos, né, irmão? Aquela cartilhinha Caminho Suave. Chegou a alcançar, irmão Cosmo? Meu Deus, você é velha, que não tinha na sua escola, mas que você alcançou, alcançou. Caminho Suave. Lembra a história da tartaruga e da lebre? A lebre corria e tirava sarro da tartaruga, só que a lebre dormiu. E a tartaruga, no passinho dela, chegou no final da corrida, porque a lebre confiou muito em si. Autoestima não tem nada a ver com soberba, irmão. A autoestima é bom ter, eu confio, vai dar certo, Deus está comigo, eu vou conseguir. Agora soberba não, eu faço porque eu sou bom, eu faço, tem eu e o resto do mundo. Você não precisa de soberba, mas hoje Deus põe tua autoestima lá em cima. Glória ao nome do Senhor. Porque aquele que tem não mostra, aquele que tem é e pronto. O que o Senhor disse: eu sou o que sou, glória a Deus. Eu sou o grande, eu sou. Não precisa de mais nenhum adjetivo, eu sou o que sou. Se você é um servo de Deus, dá glória a Deus. Você não precisa provar para ninguém, você é o que é e pronto. Recebamos, irmãos, essa palavra. E a pandemia está aí, comendo sorto. Se não morrer da pandemia, morre engasgado com água, morre de tropicão de pé, morre atropelado, cai, bate a cabeça. Ninguém vai morrer na véspera. Ninguém vai morrer na hora certa. Entretanto, nós devemos estar preparados todo o tempo. A minha tia trabalha no TRT aqui na Barra Funda, e a chefe dela saiu para almoçar e foi fazer caminhada e nunca mais voltou. Tropeçou no parque, caiu, bateu a cabeça na guia e morreu. Com 40 anos. Faz alguns anos já. A nossa vida é um fio de linha. E nós ouvimos as pregações o tempo inteiro. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Voltou para quantos agora, de ontem para hoje? 1.800 e pouco? Só de Covid. 1.800 pessoas morreram de Covid no Brasil. Mas morre 150 mil por dia no mundo inteiro, de tudo que é coisa. De cair, bater a cabeça, bater de carro, cair no banheiro, de câncer. É evidente que a situação é grave, mas vamos preparar o nosso coração, porque se o Senhor vier para buscar a humanidade, ou vier para nos buscar separadamente, nós podemos dizer: ora vem, sem demora, Senhor Jesus. Estou aqui diante de Ti, eu sou o teu, irmão, você pertence ao Senhor Jesus, irmão. Vocês teriam coragem de escrever aí na live: eu pertenço ao Senhor Jesus? Eu pertenço ao Senhor Jesus. Se eu pertenço a Ele, Ele faz em mim o que quer. Ele me leva onde quer, Ele dirige os meus passos. O Senhor te diz: eu bem sei os pensamentos que tenho para vós. São pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos de bem e não de mal. Igreja, sejamos revestidos nessa tarde de poder. Mas Deus manda embora o medo da sua igreja no nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Não temerei espanto noturno, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Glória ao nome do Senhor. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não temas, igreja de Deus. Ó bichinho de Jacó, eu te recolho nos meus braços, e sobre a tua cabeça tem a minha unção. No nome de Jesus, abre a tua boca, dá glória a Deus. Eu estou cuidando da minha igreja. Glória, glória a Deus. Ouçamos, irmãos, as palavras do rei Agur, que com sabedoria de Deus,
instruiu o povo, falando, irmãos, enfim, da prudência, falando da sabedoria, falando da temperança, falando do amor de Deus para com as almas, para com as vidas. E o Senhor, usando-se desse texto, dessa palavra, vem dizer a toda a sua igreja: eu continuo sendo teu Deus. Eu era teu Deus antes da pandemia, sou teu Deus durante a pandemia e serei teu Deus todos os dias da tua vida. Vocês estão crendo na palavra, irmão? Estou sentindo uma comunhão tão gostosa por essa palavra, irmãos. Uma coisa tão boa, um conforto de Deus para com as nossas almas. Avisa a tua casa, irmã. Alamaia. Avisa a tua casa, irmão. A nossa família pertence ao Senhor Jesus. Ida yamuia, ala salai alamaia. Glória, glória a Deus. Agora pela pandemia, até para mandar de pegar o olhinho de unção aqui tá difícil, porque pode se contaminar. Então você faz o seguinte: chegar na tua casa, se não tiver um punhadinho de azeite, irmã, pega um copinho com água, molha a ponta do dedo e unge teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Hoje Deus está te dando poder. Aleluia, glória a Deus. Hoje Deus está te dando poder pela palavra. Hoje Deus também está te ungindo em espírito. Hoje Deus está colocando em você uma porção dobrada da sua glória. Vai para sua casa em paz, glorifica a Deus. Pode, irmão, pôr para fora todo o teu medo, toda a tua tristeza. Hoje Deus te limpa de tudo que não é bom, diz o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Não quero ser rico para não ser soberbo, e nem miserável para não ter que mendigar o pão. Sustenta-me, Senhor, do pão cotidiano. O Senhor te diz: eu sou o sustento da tua vida. Alaia. Eu sou o sustento da tua vida. Eu sou o ar que você respira, a comida que você come, a bebida que você bebe. Eu sou o cobertor para o teu frio, sou a brisa que refresca o teu calor. Eu sou tudo na hora do nada. Aleluia! Glória ao Senhor! A própria palavra diz: quando teus pais dormirem e te deixarem, e tua mãe se esquecer de ti, eu continuarei sendo teu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas como pode uma mãe esquecer do filho em vida? Vocês nunca ouviram falar de Alzheimer? Ela está ali do lado do filho, da filha, e não sabe quem é, porque a mente já não acompanha mais. A mãe tem Alzheimer, o teu Deus não tem, dá glória a Deus. O teu Deus sabe quem você é. Olha, irmão, hoje é terça-feira, 9 de março de 2021. De hoje para amanhã, eu vou revirar a terra na tua vida. Lembra da palavra, da parábola da semente? A que caiu em pedregais, a que caiu em espinho, a que caiu à beira do caminho e as aves comeram, mas teve uma que caiu em boa terra, e brotou e produziu 100 por 1. Saibas você que essa tarde, essa palavra está caindo em boa terra na tua vida. Oh diabo, o Senhor Jesus te repreende essa tarde. Oh espírito do desespero, sai da vida da minha igreja. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O adversário quer tirar a fé da igreja. Igreja de Deus, seja revestida de fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Quer te pôr em desespero, irmãos? Lembra no bug do milênio, Amir? No ano 2000? Que o mundo vai acabar? E quanta gente se matou? Se o Senhor vem, eu vou me matar para quê? Eu vou ficar bem vivo para ver Ele como Ele é. Mas o adversário primeiro mina a tua fé, porque quem perdeu a fé não tem mais nada para perder. Então quando a pessoa perde a fé, a vida e a morte é uma coisa só.
ele não tem mais desejo de nada. Falei para os irmãos no ano passado isso, estava indo para Caraguá com a Dani, e de repente Ayrton Senna parou, Digão, parou do nada. Estava um sábado livre, falei, nossa, mas que trânsito é esse? E anda, passamos debaixo de um viaduto, tinha um rapaz, tinha acabado de pular lá de cima, estava na sororoca da morte ainda no chão, se debatendo. Pulou de cara no chão, um rapaz negro, mas jovem. Falei, meu Deus do céu, que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Ainda falei no volante do carro, ela falou, meu bem, sabe o que é? Ele já estava morto. Mas como estava morto, se ele acabou de se jogar? Já estava morto, era um zumbi, uma carcaça andando. Porque quando a pessoa perde Deus, perde a fé, perde tudo, a vida vira nada. Eu falei, meu Deus do céu, é verdade, porque viver é instinto, irmão. Se você estiver afogando e alguém pular para te acudir, você acaba matando ele afogado de desespero. É um instinto, não é de maldade. Então, quando a pessoa tenta com a própria vida, é porque tudo perdeu o sentido. Irmão, se o adversário está soprando no teu ouvido com conselhos de morte, hoje o Senhor te visita com vida. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor está repreendendo agora o espírito da morte. Receba a vida, igreja de Deus. Receba a vida no nome de Jesus. Por maior que seja o mal que você está enfrentando, por maior que seja a dificuldade que você está passando, você não vai dizer para Deus o tamanho da tua prova, você vai dizer para a prova o tamanho do teu Deus. E é ela quem vai sair do teu caminho. Não é você que vai cortar a volta do diabo, é ele que vai sair do teu caminho. Então, amados irmãos, nosso tempo já estourou, nós temos mais 4 minutos só, o culto deve ter 40 minutos, está aqui a palavra, eu digo aos irmãos, pela minha alma, por Jesus Cristo, eu estou saindo daqui cheio da presença de Deus. Estou saindo daqui animado, irmãos, confiante de que o Senhor está cuidando da nossa vida. Confia você também, minha irmã. Confia você também, meu irmão. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Eu pertenço ao Senhor Jesus. E você, irmã? Pertence a você, meu irmão. E você, meu irmão? Eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu sou católico, eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu sou da Assembleia, eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu sou da Ubanda, você também pertence ao Senhor Jesus. Seja agora ou mais hora, o Senhor vai trazer tudo o que é dele para cessear, não, para a graça do Filho de Deus. Vamos confiar nessa palavra, irmãos. Vamos sair daqui motivados por essa palavra. E com a certeza viva de que o Senhor está cuidando dos nossos passos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E que quando você menos esperar, vão bater na tua porta com o teu milagre. E vão dizer para você, escuta, cantou tua senha aqui na fila do milagre. É tua vez, é tua hora. Para hoje, o Senhor manda para nós. Recebamos a paz de Deus. Deus seja louvado. Irmão Cosmo, você pode apanhar aquele microfone lá e orar daí para nós? Eu gostaria muito que você viesse aqui em cima, mas nesse momento não é possível. Deu certo? Tá bom. Vamos ajoelhados orar a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai amado, mais uma vez, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, te dando as graças, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua mensagem que o Senhor usou o Teu servo nesta tarde para falar com o Teu povo, com a Tua igreja. Meu Pai, eu sei que os tempos, Pai, são difíceis. Meu Deus, sabemos que os tempos são difíceis, mas a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ministrado hoje, Pai, tudo está nas Tuas mãos, Senhor, ainda que o homem possa, Senhor, não acreditar, mas, todavia, meu Pai, todavia, a Tua palavra, ela vai superar todas as coisas. Amém. Senhor, assim como o Senhor trouxe o Teu povo em paz nesta tarde, leva o Teu povo também debaixo da Tua proteção, como o Senhor já tem feito, Pai.
porque o seu tempo, Pai, não é o tempo do homem. Ainda, meu Pai, que muitos, meu Pai, têm alarmado, têm lido jornais, Pai, assistido televisão, Pai, o medo tem tomado conta do homem, mas a Tua palavra diz que aquele que espera no Senhor, Pai, renovarão as suas forças como as águias, Glória a Deus, porque alcançarão do Senhor a vitória. Oh Espírito Santo de Deus, assim como, repito, Pai, assim como o Senhor trouxe o Teu povo nesta tarde em paz, leva eles também, sim, de volta debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua proteção, e como foi ministrado, Pai, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, te damos graças por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Vamos ficar todos de pé, por favor. Irmãos, nos bancos aí à sua frente estão os envelopes das ofertas, para você que quer ofertar para a obra de Deus. Quero fazer notória à Irmandade que hoje eu fechei o forro da congregação do bairro do Limão. Glória a Deus. Agora vai ficar faltando a pintura. Estamos caminhando, tá? Está andando, está indo bem. Depois eu vou falar com o Digão. Nós vamos instalar um circuito de segurança lá, umas câmeras, enfim, para oferecer mais segurança também para os caseiros que moram lá. Enfim, estamos caminhando, mas o mais importante é que a obra da piedade tem sido atendida, que é o mais importante. É a obra da piedade, né? Atender os necessitados. Então aí estão os envelopes, lá com a irmã Mara está a maquininha de cartão, se alguém for precisar passar cartão, procura a irmã Mara, por favor, que nós vamos ofertar todos juntos para a gente poder fazer o encerramento do Santo Culto. Lembrando que daqui a pouquinho, às 20 horas, temos culto novamente, culto online, para glorificar a Deus. Nós estamos já esbarrando em 2.400 vídeos no nosso canal. É muito conteúdo, né? Muito conteúdo. E agora, começou hoje com o Ronei, eles vão pegando trechos de palavra, trechos de testemunho, que trazem edificação para a igreja e espalhando pelas mídias sociais do mundo inteiro para levar a palavra onde for preciso. Então, onde for possível levar a mensagem do Evangelho, nós estamos nos esforçando para levar e contamos com a oração da nossa querida Irmandade. Venham congregar. Se algum dos irmãos ou das irmãs que estão aqui, irmão Rodrigo, eu não recebi o link para os cultos do final de semana. Já chama a irmã Mara aí no final do culto, ela tem, já te encaminha. Se encheu das 10, se encheu das 16, a gente faz um culto às 14. Se encheu das 14, nós faz meio-dia. Nós faz 1h da tarde, nós faz 3h da tarde. Eu faço um culto por hora com vocês o dia inteiro aqui, domingo. Amém. Mas sem a palavra e sem a Santa Ceia, o povo de Deus não vai ficar. Essa história de abrir igreja só para receber dízimo, estou fora. A igreja tem que estar aberta para receber o povo de Deus. E as coletas, as ofertas são consequência. Se o Senhor cuida da nossa alma, não vai cuidar da obra dele? Se Ele é nosso pastor, nada vai faltar. Se não vai faltar para mim, que sou pecador, vai faltar para a obra dele, que é santa? Aleluia. Que Deus é esse? Tá bom? Vamos continuar crendo no Senhor. Vamos orar pelas ofertas? Bondoso Deus, te damos graça pela presença da nossa Irmandade, um bom número de irmãos e irmãs, ainda que em meio a essa fase vermelha, bastante gente na internet também, acompanhando o Santo Culto. Queira abençoar a todos, guardar, fazer com que creia na Tua palavra e abençoa as ofertas, Senhor. Multiplica na vida do Teu povo. Tu sabe qual é a necessidade de cada um. Tu conhece o que está nos corações. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Aguarde só um instantinho, os irmãos vão passar recolhendo e nós vamos orar pelas pessoas da live. Aliás, irmã Mara, você vai trazer para mim a listinha? Traz a listinha para mim e dá esse microfone sem fio aí para a irmã Paty, que ela vai orar para eles, por nós. A listinha você traz para mim que eu vou ler aqui, mais rápido. Aquele ali do órgão ali, ó. Aquele lá, tá em cima da cabeça dela. Vamos orar por Carlos, Ana, João, Diná, Cléo, Deva, Remilda, Maria, Andréia, César, Francisco, Flor de Lis, Natália, Rosinália, Laudiceia, Sabina, Santos, Marli, Maritânia, Marcos, Adriele, Isabel, Marisa, Santina, Paulo, Marisa, Elias, Flávio, Iago, Guilherme, Marco, Luciana, Mara, Alzira, Eliseu, Maria,
Claudineia, Miriam, Virgínia, Maria do Carmo, Pedro, Miguel, Flávio, Janice, Iara, Thelma, Michele, Igor, Valéria, Natália, Neuza, Lúcia, Isa, Josefina, Luciana, Caian, Tereza, Ana, Jeane, Zilda, Silmara, Cristina, Ana, Marlene, Neuza, Maria, Cela, Sérgio, Leni, e Antônia, Natália, Simone, Isabel, Edinace, Kate, Gabriela, Mateus, Salete, Suelen, Keila, Nicole, Ieda, Marina, Vera, Lúcia, Aline, Pati, Ana Maria, Andréia, Regis, Mônica, Gidália, Gleubia e Neide. Para os irmãos terem uma ideia, ela não conseguia anotar todos os nomes, e ainda assim tem 100 nomes aqui nessas listagens. Vamos orar? Apresenta para nós, irmã Pati. Vamos orar com a nossa irmã. Pode clamar. Tá ligado dela? Tá ligado dela? Aperta ele e segura assim, irmã Pati, até ele acender. Vê lá, Mirzão. Tá ligado? Agora vai. Vamos Senhor, lá. meu Deus, meu Pai, Jesus Amém. amado, Deus eterno de poder. Mais uma vez, Senhor, me coloco Em nome perante de a Tua Jesus. presença, porque Tu é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, nesta tarde, Senhor, venho apresentar, Senhor, todas aquelas pessoas, Senhor, que estão pedindo oração. Senhor, eu não sei qual a causa, Senhor, o que tem afligido, abraçar a Tua vida. Mas venha lá, Xana, entrar com providência. Pai, venha visitar cada um, Senhor, que pediu oração. Oh, Deus. Pai, Aleluia. Xana, abraçai a cada um, Senhor, que tem colocado, apresentado a sua causa diante de Ti. Pai, visita aquele que está agora desesperado. Xana, abraçai. Aquele que já acha que não tem mais solução, abraçai. Entra lá, Xanai, com providência. Visita, abraçai a cada um. Aleluia. Deus, Tu conheces, Alá, Xanai, a necessidade. Deus, Tu conheces o que está pedindo nesta hora. Alá, Xanai, abraçai. Aleluia. Visita. Aleluia. Venha, Senhor, socorrer as almas. Visita, Senhor, quem está lá, Xanai, abraçai, desesperado. Pai, nesta tarde eu Te entrego a cada alma, a cada um que está suplicando. Amém. Pai, a cada um necessitado. Alá, Xanai, abraçai. Pai, toma, abraçai. Venha, Senhor, conceder, Senhor, o desejo do seu coração. E venha, Senhor, ficar com cada um nesta tarde. Amém. Amém, Jesus. Amém. Boa. Glória a Deus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso para eles lá na live? Tem que ser bem alto para eles conseguirem captar vocês aqui. Bora. Pai nosso que estás no céu, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Estenda as mãos e recebamos a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, aleluia, e a virtude da santa palavra estejam nos nossos corações. Amém, Jesus.